Olha, se o Bruno se deu mal, 3 personagens do Petrolão se deram bem, né? Um deles é o pecuarista Zé Carlos Bunlai, beneficiado por um entendimento que tem gerado, aliás, polêmica, Ellen, no meio jurídico. Aí queria que você trouxesse pra gente os detalhes também dessa soltura aí, desses 3 personagens envolvidos com o Petrolão. Tá, então vamos lá. Ontem foi tudo lá no STF, tá? O Bruno foi julgado na primeira turma do STF, já 3 personagens da Lava Jato foram na segunda turma do STF e acabaram, então, sendo beneficiados. Foi o Bunlai, como você falou, quem não lembra do Bunlai, é aquele que popularmente ficou conhecido como amigão de quem? Meu amigo. Amigão dele. Das 10 milhas? É aquele que fez um empréstimo, né? Que era um empréstimo, era sêmen de boi, gente, aquele dinheiro. Era um dinheiro de sêmen de boi que valia 12 milhões, uma coisa assim, que foi acobertando uma venda ali de dinheiro. Então, José Carlos Bunlai, que é ligado ao PT e ao ex-presidente Lula, o lobista Fernando Moura, também ligado ao PT e ao ex-ministro José Dirceu, e o João Cláudio Genu, que é ex-tesoureiro do PP, que foi condenado, todos esses 3 foram condenados em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. O que a segunda turma do STF avaliou? Essas pessoas foram condenadas em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro e eles julgaram que estavam esses 3 cumprindo, fazendo execução provisória da pena em primeiro grau. Só que o precedente do STF é que essa prisão provisória, né, quando você está cumprindo ali em primeiro grau, você não pode, se entende que não pode ficar mais do que 180 dias. Isso seria algo abusivo, é o entendimento do STF em relação a isso. Até hoje, o que o STF entendeu foi isso. Aí o ministro Dias Toffoli disse o seguinte: se nós formos deixar mais do que isso, nós vamos ter que mudar o precedente do entendimento da corte, porque até aqui o que a gente entende é isso. A pessoa pode, quando está condenada em primeira instância, recorrer em liberdade. Por quê? Porque no Brasil a gente entende que provisoriamente você fica preso quando você pode atrapalhar as investigações, ameaçar outras pessoas, né? Tentar de alguma forma atrapalhar. Se não tem nada disso, se você não pode atrapalhar outras testemunhas, se não corre o risco de fugir, de nada disso, é abusivo manter essa pessoa presa, né? Um tempo muito em demasia, porque ela corre o risco ali de, na segunda instância, mudar o que foi decidido sobre ela na primeira instância. Então, por isso é que eles foram beneficiados, pelo tempo excessivo que os 3 estavam condenados. Lembrando, mais uma vez, todos os 3 em primeira instância pelo Sérgio Moro. E isso é uma coisa que vem sendo discutida já há muito tempo. Uma pessoa que vem levantando essa bandeira aí é o ministro Gilmar Mendes, que vem questionando muito esse tempo em demasia das prisões provisórias que são mandadas lá na primeira instância pelo Sérgio Moro, e os 3 foram beneficiados por isso. Ellen, no caso do Bunlai tem aí outra questão, que é o estado de saúde dele, né? O quanto isso também influenciou na decisão, né? Também, mas... que ele tem câncer de bexiga... Isso também acaba pesando, mas os 3 entraram aí na vala comum do tempo excessivo. Claro que isso é um fator a mais, né? A questão da saúde acaba pesando, mas os 3 entram como precedente a questão do tempo excessivo de prisão. Augusto. Roberto Jefferson também cumpriu a pena de prisão com câncer. Com câncer. Né? Isso aí não comoveu o pessoal do Supremo, que se divide em 2 turmas aí que votam, cujas decisões caminham sempre no sentido oposto, uma da outra. Bom, o goleiro Bruno, ele ainda não revelou onde está o corpo da mulher assassinada, que ele mandou assassinar, ou o que foi feito dele, porque existe aquela história de que foi virou comida de cachorro, que eu acho que aconteceu, acho que foi exatamente isso. Nem isso ele fez. Ele merece estar na cadeia. Ele saiu porque o nosso Marco Aurélio Melo, para dizer o mínimo, é chegado a decisões exóticas e tal. Agora, eu comentei no Jornal da Manhã hoje, o caminho mais curto entre uma cela e a porta de saída da prisão começa e termina na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Porque eles soltaram um cara, ou caras, que tem muito para contar, caso do Zé Dirceu, que será julgado daqui a pouco por essa turma. Eles soltaram
pessoas que só vão aproveitar o direito de ir e vir para fazer obstrução de justiça e ocultação de provas. Pois nem tudo, o Zé Dirceu, por exemplo, ele não contou nada. E ele sabe tudo, né? Ele tem vários cadáveres aí a localizar, como o goleiro Bruno. Agora, a primeira turma, por isso é que o goleiro Bruno deu azar. Se ele fosse julgado pela segunda turma, ele seria libertado. Ele permaneceria em liberdade. Agora, eles sempre falam, né? Depois de data vênia, datíssima vênia, excelso pretório, a letra fria da lei. Que letra fria da lei? A lei comporta interpretações, tanto que a votação não foi por unanimidade, nunca é. 3-2, 3-1. Mas olha, o sonho de todo condenado em primeira instância que tem provas a destruir, é ser julgado pelo grupo formado por Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que o Edson Fachin e Lewandowski, que completam o grupo, votaram. O Lewandowski, para mim, surpreendentemente, porque ele rima com os três primeiros, votaram a favor da obstrução da justiça e quiseram dar um recado para a Lava Jato. Se o Gilmar Mendes não dormisse por causa de pena de permanência excessiva na cadeia de um condenado, ele se interessaria muito mais pelos milhares de brasileiros que estão cumprindo pena depois de terminado o prazo de sentença. Mas são presos especiais. Claro, é a turma que teria o foro privilegiado, né? Mais um pouco teria. E integra essa turma o Zé Dirceu, que poderia ter sido presidente da República, é isso.